O Lula tem 120 dias para apresentar um plano nacional para a população de rua. A determinação veio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Mais um assunto para a Luciana Verdolim, de Brasília. Luciana, já se sabe como que vai ser esse programa? Qual ministério deve fazer essa apresentação? Luciana. Olha, Thiago, essa análise, na verdade, precisa ser feita também pelos estados e municípios, que são os gestores, né? Lá na ponta, quem é que fica responsável pela análise da avaliação de como é que funciona, como é que está a vida dos moradores, né? Das pessoas que vivem em situação de rua hoje no país. O ministro Alexandre de Moraes notificou aqui o governo federal, estados e municípios e deu o prazo de 120 dias. Por quê? Porque, segundo ele, o Poder Judiciário precisa intervir para tentar resolver essa situação. Esse processo foi um questionamento da Rede Sustentabilidade, do PSOL e também da Associação Nacional das Pessoas Sem Teto. E a avaliação que se faz é que é preciso buscar alternativas para essa população que cresce de forma bastante significativa em todo o país. Na ação, os partidos alegam que houve omissão tanto aqui do Poder Executivo quanto do Congresso Nacional na análise, porque já tem um decreto de 2009 definindo regras que não estão sendo cumpridas. Ainda de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, estados e municípios não podem, por exemplo, durante esse período, realizar obras com o que ele chama de arquitetura hostil contra a população de rua, como um recolhimento forçado, por exemplo, de pertences e remoção compulsória de pessoas. Além disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal ainda determinou a capacitação de agentes para dar tratamento digno aos moradores em situação de rua e divulgação prévia dos horários de serviço de limpeza, por exemplo. É preciso ainda, segundo o ministro Alexandre de Moraes, garantir abrigo, inclusive aos animais das pessoas em situação de rua. Preciso também disponibilizar bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso. Ajudar na regularização de documentos, inclusive em cadastros governamentais, e as defesas civis devem fornecer imediatamente barracas com estrutura mínimas naqueles locais onde não há número de vagas em abrigos disponíveis. Ainda de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Defesa Civil deve fornecer itens de higiene básica à população em situação de rua. É isso, e a população de rua aumentou no Brasil por causa da pandemia, é bom lembrar, e a gente continua acompanhando essa determinação da Justiça e como é que vai ser o cumprimento depois dessa decisão do Supremo. Até já, Luciana. E girando os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, esse é um problema mais das cidades, né? Mas o governo federal pode também ditar as regras? Sim, pode, mas essa é uma questão municipal e muda a escala, né? O problema desse em São Paulo não tem nada a ver com o problema disso em Piracicaba, são duas coisas completamente diferentes. Agora, o problema é que nós precisamos resolver essa questão de rua e não é com mais lei e decreto, é com uma mistura de políticas públicas, política social, política educacional, política urbana. Portanto, esse governo às vezes tenta trazer uma simplificação de problemas complexos que têm características locais. Não é assim que nós vamos resolver esse problema seríssimo de moradores de rua. É preciso coordenar políticas públicas e não tentar simplificar com medidas que não vão resolver o problema. Agora, Beraldo, o governo vai conseguir em 120 dias apresentar um plano nacional para a população de rua e não somente apresentar, depois conseguir colocar em prática esse plano? Paula, é curioso, né? Como se fosse assim que se resolvem problemas no Brasil. A Justiça determina um prazo e aí o governo apresenta e está tudo resolvido. Obviamente, se houvesse uma solução que em 120 dias pudesse estar pronta, ela já teria sido apresentada, estados e municípios estariam implementando para se livrar desse problema. Agora, há sim muita incompetência, há muita omissão, há todo um circuito que quer proteger esse ambiente que se tornou um ambiente criminoso muitas vezes. A gente vê o que está acontecendo em São Paulo, a gente tem o problema da Cracolândia, enfim.
isso tudo é muito grave, mas isso precisa ser tratado com programas que incluam assistência psicológica, de saúde. Você precisa atuar firmemente para coibir crime nesses ambientes. Então, isso tudo tem um esforço conjunto. Não é simplesmente dizer, olha, são 120 dias e acabou. Nós já estamos muito mais de 120 dias atrasados, mas essa determinação específica não vai indicar que nós teremos uma solução definitiva para essa situação.